Capítulo 1, parte 2. Miyamoto Musashi. Então, para me ajudar assim a compreender melhor como empregar o Mushin para acelerar a mente, meu instrutor me contou uma história sobre um famoso espadachim japonês chamado Miyamoto Musashi. De acordo com Miyamoto, sua atenção deve estar sempre fluido. Exatamente. Se ela parar em qualquer lugar, a corrente é interrompida. E essa interrupção que deteriora a sua atenção. Tratando-se de um espadachim, a deteriorização da atenção significava morte. Musashi ensina que quando um espadachim enfrenta o oponente, ele não deve pensar em seu inimigo, e sim no seu movimento das espadas. Ele não deve pensar em nada e permitir que o que está inconsciente venha à tona e assuma o controle. Hollywood compartilhou o ensinamento de Mushin no filme O Último Samurai. Já assistiu? Te convido a ver. A história concentra-se em um grupo de samurais liderados pelo espadachim Katsumoto. Nathan Algren, papel desempenhado por Tom Cruise, um americano que foi capturado na batalha pelo samurai. À medida que o tempo transcorre, Cruise encanta-se pela força física mental dos seus capturadores, assim como por suas incríveis habilidades com a espada. Em pouco tempo, ele tenta se livrar dos seus hábitos menos saudáveis do passado, tornando-se mais um samurai. Na cena que envolve Mushin, Algren está aprendendo a manusear uma espada. Ele tinha acabado de ser derrotado por Nabutada, filho de Katsumoto, em mais um treino. Algren encontra-se caído e é abordado por Nobutada, que tenta explicar-lhe por que ele continua perdendo. Por favor, perdoa-me, diz ele. Você tem muitos pensamentos. Algren pergunta o que Nobutada quis dizer com muitos pensamentos. Nobutada tenta explicar novamente. Você se preocupa com a espada, com as pessoas que estão olhando, com o inimigo. São muitos pensamentos. Não deve ter nenhuma preocupação. De repente, algo no conselho do samurai se torna compreensível para Algren, mesmo sendo somente um pouco. Ele repete o conceito para Nobutada. Nenhum pensamento. Durante toda a próxima sequência de treinos, você testemunha Algren aperfeiçoando o seu manuseio da espada e a sua compreensão com o Mushin. A atenção começam a ser incorporadas, até que ele para de pensar em todas as coisas que termina por derrotar Nobutada. Próximo tópico, mente de iniciante. Mente de iniciante é um conceito zen, também empregado em treinamentos de artes marciais, que afirma que se você quiser aprender bem qualquer coisa, deve alcançar a atenção simples e Mente de iniciante é um conceito zen,
também empregado em treinamentos de artes marciais, que afirma que se você quiser aprender bem qualquer coisa, deve alcançar a atenção simples e franca de uma criança, cuja mente encontra-se vazia e cheia de vigor. Ela não possui nenhuma ideia preconcebida e vê as coisas como realmente elas são. Ela está livre de hábitos, da experiência e, consequentemente, é receptiva em todas as possibilidades. O personagem de Cruz, Algrim, exibe a mente de iniciante quando, de repente, compreende a ideia do Mushin e sua ligação com a atenção. O importante é que, independentemente do quanto este conceito lhe é estranho, Algrim nunca deixa de levá-lo à consideração e, enfim, ele o compreende. A mente iniciante assemelha-se muito ao Mushin e remete à forma de pensar de Isabela. Naquela manhã na cozinha, ainda assim não é igual a nenhum dos dois. A mente infantil é um receptáculo desobstruído, de vigorosa atenção, sem nenhuma derivada, pura e alerta. É uma dessas consciências que nascemos. Mushin, por outro lado, é uma ferramenta na nossa caixa de ferramentas de atenção. Ela nos ajuda a limpar a nossa tábula rasa novamente, porque para que passamos engrenar nossa mente iniciante sempre que for necessário. Quando uma pessoa atinge a idade da minha filha de 3 anos, essa necessidade já se faz presente e cresce desse momento em diante. Isso nos faz retornar a J.D. Salinger, que afirma que ao final da adolescência, nossa atenção pode nem mais ser nossa. E isso complica ainda mais as coisas. E que provavelmente não temos consciência dessa perda. Como se verifica, psicólogos, neurocientistas atuais concordam. Bom, vou abrir parênteses aqui, fora do livro. Aqui no Instituto Master Self, Lucélia Gontijo, eu sou hipnoterapeuta. Então, a gente atende jovens. E é uma idade bastante conflituosa, porque é uma idade de buscar a identidade. E essa fase de buscar a identidade, alguns pais, eu tenho 3 filhos, passo por essa experiência também, de onde você, ao perceber, às vezes eu até pergunto, poxa, que língua que eu estou falando? Porque a pessoa, os filhos não compreendem, ou até ouvem, mas não entendem. Então existe toda uma diferença, porque quando o SARA, que é o foco, sistema reticulador articular ascendente, parte do cérebro, tem um foco direcionado, a atenção do seu filho ou do adolescente em si jamais vai ser para o que precisa, e sim para o que eles querem descobrir como identidade. É por isso que existem muitos conflitos entre pais e filhos. É uma idade muito delicada e muito linda também de ser vivida. Tem filhos aí? Deixa aí nos comentários se você tem filhos e qual a idade deles. Bom, dando continuidade à nossa leitura. Concentre-se, execute, enxague e repita. Já em 1951, o renomado físico David Burnham definiu a atenção como uma habilidade de controle de todos e que todos necessitamos para administrar os resultados da nossa vida. Bom, enfatizou que, assim como todas as outras habilidades, a atenção vai aumentando e continua a se desenvolver durante toda a vida. Por esse motivo, a sua atenção não é perfeita. Não é perfeita o tempo todo. De fato, Bloom afirmou que é comum sentir as incertezas invadindo a sua atenção à medida que você busca alcançar suas metas diárias. O problema
é que a incerteza cria hesitação, e a hesitação leva a um emaranhado de pensamentos. E para tentar resolver essa questão, sendo consistente com os ensinamentos de artes marciais, Bloom explicou que à medida que você se concentra em um único pensamento, a exaustão total da sua atenção começa a entrar em declínio. Consequentemente, você não pode mais relacionar o seu pensamento ao maior número de opções. Isso não representa um problema, se você já estiver identificando qual a sua melhor opção nesse momento. Você está sedento, é como se tivesse um bebedouro que já utilizou. A água é boa, então você pensa, eu beberei água daquele bebedouro. Sua solução funciona? Digamos, porém, que esteja guiando em uma cidade desconhecida e está procurando um bom restaurante. Você localiza um. Não sua primeira escolha, mas um restaurante acessível. O restaurante é próximo da principal rodovia e que você não tem certeza de como chegar lá. Então, você se concentra em procurar um cruzamento correto, acha o caminho que acaba comendo no restaurante. No dia seguinte, você localiza o que teria sido a sua primeira escolha. Ironicamente, do outro lado da rua, de onde você inicialmente viu o restaurante escolhido. Suas ações permitiram que jantasse, mas não que alcançasse o resultado desejado. Focou aqui? Estudantes vivenciam esse mesmo fenômeno quando respondem à questão da prova de uma maneira e mais tarde, depois de refletir, veem que havia muitas opções semelhantes e que poderiam ter sido escolhidas. Imagine essa situação. Um cachorro de estimação atravessa uma rua em linha reta para pegar algo que está do outro lado. Ele está tão focado no que quer que nem percebe um veículo que vem em sua direção. Nesse momento, o declínio da atenção é catastrófico. É como se a natureza não nos obrigasse a escolher entre um pensamento aguçado ao invés de analisar toda a situação. E analisar toda a situação ao invés de ter um pensamento aguçado. Não nos parece dar muita margem para a escolha. Imagine você tendo de escolher entre mudar de faixa de uma rodovia interestadual durante um horário de rush, com uma ótima visão do carro do lado, enquanto perde de vista o restante. Ou uma ótima visão de todo o trânsito, sem ver o carro do lado. Levando em consideração a quantidade de informações necessárias para um processamento, como mudar de faixa, é surpreendente que nós sejamos capazes de executá-lo. Contudo, realizamos esse procedimento e normalmente muito bem. No entanto, você se lembra de todas as incertezas da primeira vez que tentou. As artes marciais ensinam que não precisa ser difícil alternar a sua atenção de todo para outra situação específica. É um termo empregado em treinamento de artes marciais para descrever a sequência realizada corretamente. Você se concentra em uma tarefa específica, executa, esvazia sua mente e prossegue para a próxima tarefa. Vou repetir, olha que massa você começar a aplicar isso na sua vida, hein? Mas, lembra na atividade anterior que eu pedi para vocês fazerem, anotarem como que está sendo o seu pensamento? Então, verifica aqui comigo, A partir do momento que você faz uma lista, isso aqui não está no livro, tá? Eu que estou dizendo. Aspas, abre aspas. A partir do momento que você faz essa dinâmica aqui, Se você levanta, faz uma lista de prioridades na sua vida, assim que é como se fosse uma lista de supermercado, né?
você concentra nas tarefas que primeiramente você acredita de que... Aí você pode, de uma certa forma, depois que fazer a lista, fazer um ticket. O que é importante, o que é circunstancial e o que é urgente, beleza? Aí você vai primeiro aonde? No que é urgente, porque não tem como, ou é urgente ou é urgente. E aí você vai marcando essas tarefas. Aí a ideia é você descrever a sequência da sua lista em ordem de prioridades. Depois que você fez essa ordem de prioridades, você vai focar apenas na primeira, por exemplo. Você se concentra nessa tarefa específica e você vai executar. Depois que você finalizar, ponto. Libera a sua mente, já passa para o item que você selecionou, número 2. Ou seja, você vai ter um foco só naquele que você decidiu ter ação naquele momento. Fez sentido para você? Então, antes da gente dar continuidade aqui, a tarefa desse vídeo já é você colocar, fazer a sua lista e você vai ticar essa lista no que é urgente, circunstancial e importante. Combinado? Então, vamos dar continuidade à leitura aqui. Sua mente naturalmente aprende a transferir a atenção do todo para alguma situação específica. E, finalmente, com repetições suficientes, você fará esse processo automaticamente. Caso contrário, o espadachim seria derrotado para atacar o momento errado. Ou de fora do ataque. Do tatame, perdão. Você poderia acabar fechando o carro do seu lado por não controlar o impulso de mudar de faixa naquele momento. E nesse momento, o Mushin entra em jogo. O Mushin ajuda a mudar entre os estados de concentração e execução. Existem duas diferenças, hein? Vou repetir. O Mushin ajuda a mudar entre os estados de concentração e execução, como um relógio. Sem habilidades e sem habituais empecilhos da certeza de confusão. Ele aperfeiçoa a aptidão inata, ou seja, talvez tenha situações aí da sua lista que você não domina ou que você precisa de outras pessoas. Mas tudo que você leva de forma clara para sua mente, você vai conseguir visualizar a execução, ou seja, a ação, como que você vai fazer para resolver essa determinada situação, bem? Então, voltando aqui para o livro, ele aperfeiçoa a sua aptidão inata de evitar que as informações que estão chegando possam rapidamente provocar um excesso de dados ou em sua mente tenha a tentação de focar-se apenas em informações. Ele mantém a sua mente focada, lúcida, até o momento da sua execução. Então, a minha dica para você fazer agora, a gente vai finalizar esse vídeo, essa parte 2. Tá anotando aqui. Anotando aqui também a nossa tarefa. É fazer, né? Fazer a lista. Fazer a lista. E você vai pontuar, né? O que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Ó, tô anotando aqui porque eu já decidimos essa tarefa, já coloco na descrição para você não esquecer. Combinado? Então fique atento aí que já vai vir próximo vídeo, que é a capítulo 1, parte 3. Assim que você fizer essa lista, já colocou aí, informando para o seu cérebro o que é importante, o que é circunstancial e o que é urgente, volta aqui nos comentários e coloca aqui para mim como é que foi a sua experiência, tá bem? Já a gente vai voltar aqui com o próximo vídeo, com o próximo áudio, a grande questão. Isso aí, continuando no vídeo, no capítulo 1. Tchau!